Ô Marival, eu acho que agora a gente já pode comemorar o êxito da nossa exposição, que humildemente nós materializamos para trazer para Belo Horizonte, em homenagem ao nosso amado Chico Xavier. E eu queria agradecer à União Espírita Mineira. Eu gostaria que você desse alguns comentários, tecesse alguma ideia que passou nesses dias, né? Eu sei que você é um amigo do Chico de verdade, amigo de infância inclusive, e nós muito orgulhosos de iniciarmos essa exposição em Belo Horizonte, primeiro em Pedro Leopoldo, no local onde o Chico nasceu, depois aqui em Belo Horizonte. E para nós foi uma grande honra termos conosco a União Espírita Mineira, do qual o senhor é presidente, ocupando o lugar de pessoas que tinham o mesmo ideal que nós tivemos, como o professor Cícero, senador Camilo Chaves, Dona Neném, enfim, e aqueles irmãos de ideal que começaram lá no início do século XX, e hoje a União já é uma centenária, e justamente nos 100 anos do nosso Chico, uma mostra de arte na maior casa de arte da América Latina para o homenagear. Suas palavras. Oceano, esse é um momento de extrema felicidade para mim. Eu acredito que para nós todos, inclusive estenderia a família espírita do nosso estado e do Brasil. Eu acho que as pessoas que, como nós, não estão aqui no dia a dia, não sabem a grandeza, o sentimento de fraternidade que esta exposição teve o condão de despertar. Eu tive a oportunidade de estar com o taxista, de estar com o comprador nos balcões, nos ônibus, e eu percebia que muitos direcionavam as suas conversações acerca desse acontecimento. Eu gostaria imensamente de agradecer a Versátil, que teve assim uma inspiração divina quando procurou a União Espírita Mineira para essa parceria. Eu acho que um pouco mais de modéstia não me faria mal de entender que a participação nossa é bem menor que uma parceria. Mas o que importa é que nós podemos resgatar, nós estamos, melhor dizendo, a amostra, essa exposição, resgata o Chico assim como uma criatura do povo, porque muita gente às vezes coloca o Chico muito longe da realidade, vendo no Chico um místico, um espírito de muita luz, mas muito distante do cotidiano das pessoas. E o Chico, desde que eu o conheci, o Chico era uma criatura do povo. O Chico, quando ele sentia que você tinha dificuldades em entabular uma conversação com ele, porque às vezes você achava que só podia
conversar em patamares elevados, ele baixava até você. Quantas vezes o Chico chegou para mim, pressentindo essa minha dificuldade, caprichava na pergunta, falou: Marivalha, e a Vandeca? O que era a Vandeca? A Vandeca era a Vanderleia, na década de 60, como um grande ícone da Jovem Guarda que ela foi. Então ele sabia que eu adorava como adoro música e me colocava inteiramente, ele se renteava a minha mediocridade para poder nós, a partir dali, conversar. E aí sim, às vezes eu começava a puxar por outros assuntos, mas o passo inicial era ele que dava. Quer dizer, o Chico sempre foi isso, uma pessoa fantástica. E a sua avaliação a respeito de termos num local como esse, essa mostra, sem a gente ferir ninguém, sem a gente querer convencer ninguém, através da arte, nós trouxemos o Chico para um salão de arte, uma casa de arte, onde se expressa a cultura de um povo. Né? Aqui nós temos aqui uma exposição sobre o Guarupi, outra sobre Brasiliana, mostrando o Brasil, e aqui na outra sala, Chico Xavier. Tem coisa mais brasileira do que o Guarupi, do que as livros do brasilianas início do século XVI, XVII. Né? Sem dúvida alguma. E ainda você teve a felicidade de colocar como fundo musical o nosso querido Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, quer dizer, ninguém mais... E a brasilidade pura, Chico Xavier Villa-Lobos. Aí é um conjunto de brasilidade, Chico e Villa-Lobos juntos. Quer dizer, o que a gente nota é que nós estamos vivendo uma nova era, nós estamos já com o pé no acelerador para um mundo de regeneração. Veja você que o Palácio das Artes, tido por muitos, e até você me chama atenção para isso, é uma das casas de cultura maiores do mundo, né? Transcende ao próprio país. E é nessa casa tão bem organizada que nós temos aqui por várias semanas essa exposição, que é prorrogada não por injunções nossas, mas pelo reconhecimento da direção da casa, porque um funcionário me disse aí, olha, a direção da casa entendeu que o fluxo de pessoas é tanto que o ideal é prorrogar-se por mais uma semana no mínimo, considerando que o tema é Chico Xavier. E o Chico Xavier, ele hoje, os limites do Chico não estão apenas restritos ao movimento espírita, mas transcende as religiões e é exatamente um campo cultural imenso. Chico, para mim, além de médium, além de espírito, né, ele, para mim, Marival, ele é um grande filósofo, porque a gente nota que nas falas do Chico, não como médium, mas como um cidadão comum para a imprensa, a televisão, rádio, os jornais, as revistas, quando ele falava palavras que você só encontra dentro da filosofia. Então, além de ser o grande médium, nós sabemos, nós que estudamos mediunidade, sabemos que o Chico, ele foi a maior antena mística da história humana. Ele foi o maior médium que se tem notícia da história.
Não é que ele não foi o maior médico do Brasil. Não existe outro no local. Mas, além disso, ele foi um sábio. E ele foi tão sábio que ele era tão humilde. E a gente sabe que os grandes homens, os grandes pensadores, e um dos primeiros sinais para reconhecer ele como um grande pensador, como um grande filósofo, é a humildade. Não é? E Chico foi tudo isso. É uma pena que poucas pessoas tomaram conhecimento, embora, a partir de 1971, com Pinga Fogo, ele ficou uma pessoa mais popular. Mas é uma pena que poucas pessoas quiseram ou tiveram a oportunidade de ver a grandiosidade deste homem que se fez tão humilde para poder deixar todo esse rastro de luz para nós. Eu concordo com você quando você fala da sabedoria do Chico, e não se assuste, Oceano, que é a partir de agora que a obra do Chico vem chamando atenção além dos muros espíritas. Nós já temos a Federação Espírita Brasileira, já traduziu para outras línguas 14 obras psicografadas do Chico, em vários idiomas. Uma prova disso é que o livro Nosso Lar ocupou recentemente a lista dos best-sellers da revista Veja, da revista do jornal Estado de São Paulo, Caderno Literário do Estado de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, o Globo. Ou seja, este homem, 60 anos depois, lança sua obra, O Nosso Lar, que é o primeiro livro da obra do André Luiz. Esse livro, ele entra na lista do best-seller não como um livro religioso, porque O Nosso Lar não é um livro religioso, não como um livro esotérico, não como um livro de autoajuda, não. O Nosso Lar é pura literatura, só que é uma literatura nova, ainda desconhecida para os homens do nosso tempo. Não é? Então, O Nosso Lar ocupa a lista de best-seller dos maiores veículos de comunicação do país. Você me fala só um pouquinho o que levou você a resgatar o Pinga Fogo, aquele divisor dentro do movimento espírita que foi o Pinga Fogo. O que o levou a resgatá-lo para fazer a obra que você fez, extraordinária? Você combinou da gente não elogiar, mas então passa uma borracha no extraordinário. Mas só me conta, por favor. Em 1971, eu tinha exatos 19 anos. E você sabe que com 19 anos você não é ninguém, você não sabe nada. Né? E a gente acha que sabe, a gente sabe. Eu morava em Campinas, numa pensão, e eu tinha uma televisão pequenininha, um Baby Pi, que eu tinha comprado com o meu primeiro salário que eu cheguei em São Paulo. Eu não comprei outra coisa a não ser uma televisãozinha para me divertir. E eu vi, rolando ali aquele para localizar o canal, eu vi várias pessoas bem vestidas, com um ar de intelectualidade, com aquele ar de superioridade, tentando massacrar um senhor simples, não muito bonito, mulato, que me lembrou os meus pais, os meus avós. Esse homem parece com minha avó, com minha tia, com meu pai. Ele é um dos nossos, eu pensei comigo, né? É o Chico Xavier. Quando eu começo a ouvir aquele homem falar aquelas belezas, aquela humildade, aquela sabedoria, aquilo lá me encantou. E aquilo lá mudou a minha vida. Ao mudar a minha vida, eu coloquei na cabeça que um dia eu iria estudar profundamente a doutrina espírita, Chico Xavier. Aí foi quando realmente eu encontrei a verdadeira
mudança na minha vida, não como espírita, mas como cidadão. Eu aprendi, sei em 2 livros da doutrina espírita, porque até então eu não tinha nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de conhecimento. Eu era uma pessoa simplesmente, como diz no meu pai, na minha terra, criada como Deus criou uma tata, entendeu? Aí, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai adquirindo conhecimentos com a vida, nós fundamos uma empresa onde o meu principal objetivo era localizar esse material e disponibilizar para o público. Foi o que fizemos. Que beleza. Tá bom? que beleza. Muito obrigado, Olha, então. aqui. Marival, vamos fazer novas parcerias. Se Deus quiser, olha aqui. Quem eu vejo ali? Geraldo do Leão. A sabor. Tudo bom? Você vai nos ajudar aqui nessa. Geraldo Gilião é Leão. o grande amigo dos espíritas, é o historiador, o memorista, como ele prefere na sua humildade ser chamado, Pedro Leopoldo, nos ajudou e sempre está ajudando quem quer falar de Chico Xavier. É só chegar no seu acervo, acervo do Geraldo Leão. Foi amigo do Chico, conviveu com o Chico uma boa quantidade de anos e continua nos ajudando, e logicamente nós estamos muito honrados. Você está aqui, espero que você já tenha visto aí, eu fiquei de esperar lá fora com as honras que você merece. Que isso, não, mas Isso aí. Muito bem, muito obrigado então, né? Muito obrigado. Deus te pague. acho que coisa maravilhosa que Seja bem-vindo.